Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Enquanto avança a colheita, as cotações de soja seguem pressionadas. Já o milho tem demanda fraca e desvalorização. O clima segue bom para a colheita de soja da safra 2024-2025 no Brasil. De acordo com a Conab, até o final do mês passado, quase 95% da área nacional já havia sido colhida, bem mais do que os 90,5% do ano passado nessa época. A colheita na Argentina também segue avançando, com quase 23% da área colhida. O clima também é favorável para o cultivo da temporada 2025-26 nos Estados Unidos. E tudo isso vem pressionando os prêmios de exportação da oleaginosa. Nos portos e no mercado spot, segundo pesquisadores do CPEA, os vencimentos de custeios no encerramento de abril reforçaram o movimento de baixa, à medida que elevou o interesse de venda, que ficou acima da demanda. Muitos vendedores ainda aguardam por preços maiores nos meses seguintes, mostrando preferência em negociar contratos a termo. Já os preços do milho, com a demanda fraca, estão em queda. Com projeção de uma boa colheita na nova safra, com clima favorável e bom desenvolvimento das lavouras, os consumidores estão priorizando a utilização dos estoques e aguardando novas desvalorizações. Os agentes seguem mais flexíveis nas negociações, seja nos valores ou nos prazos de pagamento. Assim, o ritmo de negócios está lento no mercado interno. Em abril, o indicador Exalc BM-F-Bovespa, na região de Campinas, interior paulista, acumulou baixa de 8,6%. Uma casa construída há mais de um século resiste ao tempo e carrega um pedaço da história de Fernandópolis, no interior de São Paulo. A construção, que fica numa fazenda, virou um polo de turismo rural. Construída em 1911 na Fazenda São Pedro, esta casa virou o lar de Afonso Cáfaro 6 anos depois. Imigrante italiano que comprou a propriedade e foi um dos fundadores da cidade de Fernandópolis, no noroeste paulista. Desde então, os troncos de aroeira, sem um único prego, sustentam a casa e carregam muitas histórias. Uma das coisas assim, que marcou muito é que o primeiro morador tinha uma senhora na casa que sabia ler. Então as crianças viajavam de longe da redondeza para vir aqui aprender, pelo menos escrever o nome, o mínimo, né, para ter uma noção. E tem histórias divertidas, como o papagaio do Zé Tratorista, que morou aqui, que um dia se pôs a gritar por socorro e eles foram procurar o papagaio, que não voava. Estava correndo na horta de uma sucuri, que a casa ficava perto do rio, né? Seu Humberto Cáfaro é neto do pioneiro e explica que seu avô recebeu o primeiro documento de aquisição de terra registrado no cartório. Mesmo não convivendo com o avô, as histórias foram sendo passadas para toda a família. A casa tem mais de um século, são 117 anos. E a sensação é de mergulhar no tempo. Essa casa faz parte da história da cidade de Fernandópolis e de toda a região. Meu avô veio para cá no início, antes da formação da cidade de Fernandópolis, né? Ele praticamente foi um dos fundadores. E ele, como produtor rural, como produtor, ele produzia café, né? Na verdade, ele começou a investir no café depois que ele, como comerciante, perdeu com a quebra da Bolsa de Nova York. O que restou para ele foi a fazenda, mas não era essa fazenda, a Fazenda Santa Rita, que fica onde hoje é Fernandópolis. Só que ele passava por aqui a caminho da fazenda. De tanto ele passar aqui, de tanto ele pousar nessa casa, ele acabou comprando a propriedade e a casa. Para manter a casa e toda a história que ela carrega, a estrutura precisou de adaptações. Ela foi desconstruída e refeita em outro ponto da fazenda. E alguns objetos que estavam espalhados entre os Cáfaro foram levados para a casa centenária. Essa casa passou a ser parte do patrimônio da família e assim, ela tem algumas características que eram muito diferentes, muito tecnológicas para aquela época.
Então ele acabou conservando, meu pai conservou, e eu e hoje minha filha, a gente conserva como uma relíquia, como uma raridade, principalmente como uma lembrança do legado dos meus antepassados para a gente e para os tempos de hoje. Nos finais de semana, a Casa dos Cáfaros se transforma em polo de turismo rural. Além de conhecer a construção centenária, os visitantes se conectam com a natureza e são convidados a fazer parte dessa narrativa viva do interior paulista. Nós acreditamos muito no turismo, né? Então, assim, um investimento da família para as próximas gerações, o turismo está aí entre as prioridades. Não só a casa, como a hípica, né? A gente está criando um complexo que possa estar atraindo turistas para cá. E a casa é a cereja do bolo, com certeza. Agora a gente fala dos preços da laranja que estão em queda. Entenda o porquê. O clima mais fresco faz com que o consumo de laranja diminua. Isso e a maior oferta das frutas de variedade precoce e das tangerinas pocã tem feito os preços da laranja pera de mesa caírem. Os preços pagos pela indústria reforçam o movimento de desvalorização. Levantamentos do CPEA apontam na semana passada uma baixa de 4,58% na caixa de laranja pera, que foi comercializada a R$ 93,82. Em abril, a queda foi de 1,75% em relação a março, com a caixa de 40,8 quilos vendida a R$ 92,46. O Festival Nacional de Jericos atrai milhares de pessoas para a cidade de Panelas, no agreste de Pernambuco. A festa, realizada há mais de meio século, garante muita diversão à moda nordestina e premiação aos campeões. Jericódromos prontos e torcedores ansiosos? Você veio torcer por alguém? Sim, da Rua do Fato. O Jegue de Morró é da Rua do Fato. Torço por aquele que trata bem um animal, que eu vejo que tá com carinho com o animal ali no momento. Essa é a corrida mais esperada do ano no município de Panelas. Competidores de vários estados do Brasil vêm em busca dos prêmios que arriscam ganhar durante a competição. O primeiro lugar levou uma moto 0 km e levou R$10 mil em espécie. Mas um dia antes da corrida oficial, tem a modalidade Esquenta Casco, competição permitida apenas para quem é morador da cidade. Lucas, de 16 anos, é um dos competidores. O que é que você espera dessa corrida desse ano, hein, Renan? Seja boa, né? Não dê nada de mal contra nenhum animal, né? E que vê-se o melhor. Tivemos o prazer de conhecer uma lenda viva. Seu José Laércio, que teve a honra de participar da primeira corrida de Jericos há 51 anos. Ela significa para mim orgulho, porque jamais eu pensei de ser uma festa que é agora, quase mundialmente, né? Quase mundialmente essa festa. Então eu me orgulho, cara. Eu me orgulho, eu fico emocionado, eu fico alegre. Essa festa significa um bocado de coisa para mim, pô. O Festival Nacional de Jericos completa mais de meio século, há exatos 51 anos. E para participar desse grandioso evento, o interessado não precisa pagar nada. Basta apenas ter um animal e fazer o cadastro junto à prefeitura. Do ponto de partida até a chegada são 200 metros. Uma das regras do evento é não agredir o animal de forma alguma. O comércio fica movimentado, tem até jeriquinhos de madeira feitos por artesãos locais. Uma lembrancinha do famoso e tradicional Festival Nacional de Jericos. Um cuidado essencial para a saúde dos cavalos é o ferrageamento do animal, uma técnica que requer cuidado e habilidade do profissional responsável pelo trabalho. O ferrador prepara as ferramentas. A égua é posicionada, alinhada e rapidamente a ferradura é retirada.
Na sequência, o casco é nivelado. Na hora que você olha ele caminhando, esse automático você vai ver se ele está pisando para fora ou para dentro, uma pisada mais rápida para ajudar no desempenho dele na pista. Você tira o ferro, né? Aí você vai lá, vai fazer toda a limpeza, tirar o excesso, deixar bem assim equilibrado o casco, né, com os membros. E aí depois você vê uma ferradura, né? A hora que você está ali já mexendo no casco, você já tem automático, tipo o número que ele vai usar. Cada cavalo tem a própria anatomia, que precisa ser respeitada. Você tem que respeitar, né? Tudo tem um limite, né? Tem que ter manejo, você não vai fazer resultado assim, você melhora no ferrajamento, mas assim, tudo não. Então você tem que ir por etapa, tipo assim, o cavalo tem que ter um certo... um calo, né? A gente costuma falar de calo na mão, né? Porque senão ele vai pisar qualquer pedrinha aí e vai sair mancando, né? Imagina um bicho aí de 450 quilos, com a mão dolorida, que o cara foi lá e arrancou demais. Não, então você tem que ter todo esse sensor aí. Depois de retirada, a ferradura é esterilizada na forja, que pode chegar a 1.400 graus Celsius. Depois, ela é escovada e nivelada na bigorna. Ainda quente, é hora de devolvê-la ao casco. As ferraduras têm a função de dar mais estabilidade aos cavalos, melhorar o desempenho, e elas são fundamentais em competições. Para que estejam sempre limpas e brilhando, a manutenção tem que ser feita em no mínimo 30 dias. Tem orientações também de veterinário, até acontece isso em alguns momentos. Tipo assim, direto, isso é bom também, tipo, pro profissional da gente, tá sempre junto com os veterinários, né? Ele sempre tá orientando a gente, porque quando você trabalha, porque a gente sabe da anatomia do cavalo, a gente tem alguns estudos, faz alguns estudos, né? De saber, né, da locomoção do cavalo, tudo, mas assim, quando você tá com um profissional e no raio-x tudo é sério, é mais profundo, né? Eu gosto muito de ferragem dos ferradores, que a gente aprende muito com os veterinários, né? Já faz 15 anos que o Valdir trabalha como ferrador. E ele começou fazendo esse trabalho nos próprios cavalos para participar de competições. A paixão é tanta que até faltam palavras. O cavalo você tem que fazer com amor, né? Pelo bicho, né? Não é pelo dinheiro, né? É pelo bicho mesmo. Você vê um cavalo lá pisando, sentindo, você vai lá e resolve, é legal. É isso aí. Você acompanhou aqui no Record News Rural a nossa cobertura especial sobre a AgriShow em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E hoje tem uma entrevista exclusiva. Eu conversei com o ministro Paulo Teixeira. Hoje o Record News Rural recebe o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly, bom dia a todos os telespectadores do Record News Rural. Ministro, um momento importante para a agricultura brasileira, a AgriShow movimentada, sempre um sucesso de público, né? E, obviamente, com anúncios importantes para o setor. Então, Kelly, primeiro a força da AgriShow, né? Quando começou há 30 anos atrás, tinha 50 empresas e 15 mil pessoas. Hoje tem 800 empresas e 200 mil pessoas que visitaram aqui. A boa notícia que eu ouvi é que os negócios estão indo bem. Os negócios estão indo bem porque a agricultura brasileira é muito forte, muito poderosa. Nós, no ano de 2023, o presidente Lula fez o Plano Safra Recorde do Brasil. 2024, o Plano Safra Recorde. E a boa notícia é que agora nós teremos o recorde de produção no Brasil. A safra agrícola no Brasil é recorde também. 327 milhões de toneladas de produção agrícola no Brasil. Nós vamos agora batalhar para que o terceiro Plano Safra do governo do presidente Lula seja recorde igualmente. E é isso que nós vamos nos debruçar também. Outro tema importante que eu acho
de destacar aqui na feira é que nós tivemos um aumento de cerca de 2 bilhões a mais na venda de máquinas para a agricultura familiar financiados pelo Pronaf. E o que eu vejo aqui na feira é que tem máquinas grandes, máquinas poderosas, mas também está sendo desenvolvida uma linha para o pequeno agricultor que é muito expressivo no Brasil. Nós temos 5 milhões de pequenos agricultores, né? E para eles nós precisamos mecanizar e tecnificar. Nós estamos oferecendo uns juros para pequenas máquinas até R$50 mil de 2%. E as máquinas maiores, um juro de 5%, enquanto a Selic está 14,25%. Então, esse é um financiamento forte. O que nós vamos nos debruçar agora é para que o Plano Safra 25 e 26 seja igualmente recorde. Ministro, nem todo mundo sabe que a agricultura familiar está presente na nossa mesa todos os dias, porque cerca de 70% dos produtos da cesta básica vem da agricultura familiar. Aqui tem um pavilhão específico, né, disso. Então, como a gente potencializar ainda mais, obviamente o senhor já citou algumas ações, para que essa agricultura cresça e que é tão fundamental, né? Bom, nós temos hoje uma grande parcela do que alimenta o povo brasileiro vem da agricultura familiar. E nós temos que expandi-la, porque se o alimento ficar barato, a população vai comer mais. Se encarece o alimento, ele vai para o ultraprocessado, vai ter problema de saúde. Então nós estamos querendo expandir a agricultura familiar. Como é que a gente faz isso? Em parte, vocês aqui da feira respondem, que é o tema da tecnificação e da mecanização. Para a gente reter o jovem na agricultura, ele não vai pegar mais enxada, ele quer equipamentos, ele quer trabalhar com drone, com a tecnologia digital, ele quer trabalhar com estufas, ele quer trabalhar com irrigação, com tratores e implementos todos modernos. Então, nós precisamos tecnificar e mecanizar a agricultura familiar. O crédito, o Pronaf é um crédito alto, inclusive eu vi muitos equipamentos aqui com o selo do programa Mais Alimentos, que é um programa do nosso ministério. Também nós temos, além do crédito, nós temos programas de compras públicas, que, por exemplo, toda a merenda escolar no Brasil são 5 bi só de compra pública voltadas para a agricultura de pequeno e médio porte, né? Nós temos também a parte de assistência técnica e extensão rural. Então, é essa a equação brasileira. O fato é que a agricultura brasileira cada dia mais será demandada. Ela vai ser demandada pela população brasileira, que aumenta o seu poder de consumo, através do mecanismo de valorização do salário mínimo, dos salários, da geração de emprego, da transferência de renda, e ela será demandada todo dia pelo mundo. Hoje, nessa guerra comercial que os Estados Unidos estabeleceram com o mundo, o que acontece? Os Estados Unidos vão deixar de ter fornecimento da China. Quem que vai suprir? A agricultura brasileira. A agricultura europeia vai deixar de vender para os Estados Unidos. Quem que vai poder comprar e também suprir a agricultura europeia do que ela compra nos Estados Unidos? O Brasil. Os chineses deixarão de comprar nos Estados Unidos. Quem vai fornecer comida lá? Então nós vamos ter sempre um esforço de aumentar a nossa produção e a nossa produtividade para alimentar 220 milhões de brasileiros e alimentar o mundo. Pois é, e aí quem acompanha a gente em casa deve estar pensando, mas o agricultor familiar exporta? Sim, porque eles se unem em cooperativas, né? É isso. Por exemplo, quem que produz majoritariamente café é o agricultor familiar no Brasil. E o café está com o preço lá nas alturas. Por quê? Porque com problemas climáticos. Aqui no Brasil, 3 anos de problema climático, agora é que eles estão conseguindo produzir em escala. E também no mundo quebrou a produção do Vietnã. Então, a agricultura familiar tem um papel muito importante na alimentação do brasileiro e também na exportação. Ministro, vamos falar um pouquinho da importância do cadastro, né? É um esforço também no Ministério. Quando eu cheguei lá,
nós tínhamos 90 mil pessoas cadastradas no CAF, que é o cadastro do agricultor familiar. Hoje nós estamos com 2,5 milhões, vamos chegar a 3 milhões de agricultores cadastrados. Com isso, ele tem acesso a 20 políticas públicas e por isso todo mundo está correndo para se cadastrar. É fundamental, a gente modernizou também o mecanismo de cadastramento e está indo muito bem. Ministro, um ponto sensível da agricultura familiar é muitas vezes não ter pronto escoar a produção, né? Esse é um drama, às vezes, do pequeno produtor e que precisa ser trabalhado também, de alguma forma, né? É isso. O governo, o presidente Lula, prestigia muito os programas de compras públicas. O programa de aquisição de alimentos, nós já estamos investindo 2 bilhões. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Compras Institucionais e nós também temos um programa de fitoterápicos, né? Ao mesmo tempo, nós achamos muito importante que a sociedade prestigie aquele agricultor local. Compre daquele agricultor local porque vai circular dinheiro na cidade, né? E nós estamos com um programa que chama, um programa Coopera Mais, para fortalecer as cooperativas, para ajudarem a levar os produtos do agricultor familiar para o mercado. Isso é fundamental. Agora, o senhor citou a questão do programa Mais Alimentos, que a gente viu, inclusive, aqui em vários estandes, no selinho. Vamos explicar melhor, vamos detalhar esse programa para quem está em casa. Esse programa, o objetivo dele é aumentar a produtividade por meio da mecanização e da tecnificação, tá certo? Com as mudanças climáticas, o agricultor precisa de irrigação, né? Hoje você tem drones que pulverizam, nesse caso, quando é uma agricultura agroecológica, que pulveriza os biológicos, né? Você também tem automatização na irrigação e nos equipamentos, né? Tudo isso é para promover a indústria nacional também, é mecanizar o campo, o agricultor e promover a indústria nacional. Você vê a modernização da indústria nacional. Nós temos um programa da FINEP, que é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, voltado para a empresa, para que ela possa inovar e acompanhar essa mudança tecnológica que nós estamos vivendo no mundo, né? De máquinas não tripuladas, de equipamentos que possam trabalhar sem mão de obra, né? Para facilitar a vida no campo. Nós queremos reter o jovem no campo e ele vai ficar no campo se tiver tecnologia. Até para ter a sucessão familiar, né? É isso. A sucessão familiar é muito importante. Um diagnóstico da agricultura brasileira e do mundo é que o agricultor está envelhecendo. E por isso nós precisamos que o jovem fique na propriedade agrícola e dê continuidade à vida do pai. E para ele fazer essa sucessão rural, ele precisa ter tecnificação, mecanização, acesso a programas de educação, de assistência técnica e extensão rural e, ao mesmo tempo, nós temos um financiamento para ele adquirir, por exemplo, se o irmão não tem interesse de ficar na propriedade, ele pode comprar a parcela do irmão daquela propriedade ou comprar uma propriedade vizinha. Então nós temos o crédito fundiário para essa finalidade. Ministro, o senhor já citou aqui que o Brasil é uma potência na produção de alimentos que pode expandir, né? Com relação à agricultura familiar, né? Como a gente pode fazer essa expansão de forma sustentável também, que é algo que o Brasil tem sido muito cobrado, é ano de COP30, né? E a gente aqui está como vitrine do mundo mais uma vez. É uma agricultura com alta tecnologia, ela precisa de menor extensão de terra, né? Você tem a produção em estufas, você tem alta tecnologia empregada, mesmo na pecuária, se você trabalhar uma forma de recuperação de pastagens degradadas, ao mesmo tempo manejo, melhoria genética, isso tudo vai fazer com que esse agricultor precise de menos terra. Então nós precisamos ter todo um acesso a esse ambiente tecnológico que está mudando muito rapidamente e que o Brasil já tem disponibilidade e precisa chegar no pequeno
e ele acessar essas tecnologias. Ministro, eu sei que o senhor é um ministro com rodinha nos pés, anda pelo Brasil, ouve muitas demandas, então só para a gente fechar, né? Hoje, quais são as principais demandas da agricultura familiar, né? E o que a gente pode esperar por parte do governo daqui para frente? Olha, eu estou trabalhando com programas, primeiro de crédito. Então agora nós vamos nos debruçar para oferecer um plano safra robusto. Segundo, programa de compras públicas. Terceiro, um programa de acesso à terra, né? Reforma agrária. Quarto, o programa de assistência técnica e extensão rural. Esses são os 4 grandes programas do nosso ministério. Evidentemente que no programa de crédito, de assistência técnica, a agroindustrialização é muito importante. Então nós queremos fazer com que esse ambiente moderno, tecnológico, chegue no pequeno. Ministro, foi um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente no Record News Rural. Um bom dia, estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e a atenção de todos os telespectadores do Record News Rural. Obrigada mais uma vez e essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!